Rosemary Gachachi, mais conhecida por Rose Gachachi, 20 de junho de 58, do signo de Gêmeos, nascida em São Paulo, no Bexiga. Meus pais vieram de Damasco para o Brasil, eu sou a primeira geração, sírios, meus pais eram sírios. Meu pai se chamava Gebran Gachachi, minha mãe Antoinette Gachachi. Eles se conheceram aqui no Brasil e se casaram aqui. Tiveram, 4 filhos. Você imagina um imigrante chegando no Brasil com aquele dinheirinho contado, mas ele não veio aqui para morar no Brasil, ele veio para visitar minha irmã, trabalhar e depois voltar. Mas ele veio na época de pós-guerra, né? Minha mãe já estava no Brasil com a família e eles se encontraram porque os irmãos da minha mãe, meus tios, né? Fizeram um encontro dos dois e se casaram em 9 meses. Meus pais sempre foram pessoas extremamente cuidadosas com a aparência, né? Sempre tiveram vaidade. Minha mãe sempre cuidou muito da aparência dela, com naturalidade. Meu pai também. Eu cresci vendo os dois cuidar. Era a minha paixão, sentar na cama e ficar vendo a minha mãe passar pó, passar o creme. Ela passava um lápis e era essa maquiagem dela, um batom bem suave. Perfumes, naquela época que eles vieram, não era uma coisa tão comum, né? Mas existiam já colônias da Avon, que eu era apaixonada. Meu pai sempre usou, hoje o gel, mas Gumex, que a minha mãe fazia para ele, misturando. Eu me lembro dela abrindo o pacotinho do pó do Gumex e colocando álcool, batendo num copo e ficava lá no armário. Meu pai todas as manhãs penteava o cabelo com Gumex. Então, eu sempre vi esse cuidado dos meus pais e tem uma coisa muito interessante, como eu sempre gostei de cuidado de cabelo. Você sabe que quando eu era criança, meu pai falava para mim que ia abrir um salão de beleza para mim, olha só. Eu sempre tive meus cabelos crespos, ao contrário da minha mãe, que sempre foram lisos, assim como seda. E eu acho que eu sempre me fixei nisso, eu sempre quis ter cabelos lisos. Então, desde muito cedo, eu cuidava dos meus cabelos. Minha mãe cortava bem curtinho para não dar trabalho. E aí, só quando eu fui crescendo, é que eu fui buscando deixar o cabelo comprido, mas sempre querendo ele liso. E aí começa a minha paixão por produtos, né? Por cuidados. Meu pai era comerciante. Ele veio para o Brasil, foi chamado logo pelos amigos, porque quando alguém chegava da Síria, os amigos, parentes chamavam, né? E como ele precisava ganhar um dinheiro para voltar, ele foi ver a irmã no Rio de Janeiro e aí ele veio para São Paulo, porque um dos meus tios o encontrou no Rio e falou: Gabriel, vem trabalhar em São Paulo, né? E assim ele veio. O primeiro trabalho dele, ele foi para uma loja de pastas, malas, coisas de couro. Depois, o meu pai foi juntando dinheiro, constituiu uma confecção. Ele começou a fazer calças rancheiras. E aí ele começou a vender, né, e fazer um capital. Junto com isso, meu pai também confeccionou sutiãs. A marca me lembra até hoje, chamava-se Sutiãs Miriam. E eram aqueles sutiãs que eram costurados assim, em caracol, sabe? E meu pai começou essa confecção numa sala, pertinho da 25 de março. E depois ele teve loja de comércio, né? E eu, aos 10 anos, eu ia ajudá-lo, eu adorava vender. Eu ia lá para a loja ajudar a vender. E eu era assim, a filha mulher que gostava daquilo que tinha que ser os filhos homens. Os filhos homens não gostavam muito, né? Uhum. Não era assim, mas eu adorava e eu vendia, né? 10, 11, 12 anos. Minhas férias eu ia ajudar meu pai na loja. Minha mãe cuidava de casa, fazia a marmita para o meu pai que eu ia levar para ele de ônibus naquela época. Uma menina com 12, 11 anos andava tranquilamente e eu sempre fui muito independente. Então você vê, desde muito pequena eu me virava. Então minha mãe fazia a marmita para ele, eu levava comida e já ficava lá com ele. Depois voltávamos, pegávamos o ônibus, subia a ladeira Porto Geral, não tinha metrô, né?
Então eu voltava de ônibus para casa. Nós morávamos no Bexiga, eu nasci na rua 13 de Maio. E a minha infância foi super gostosa, brincava na rua, até os 9 anos, quando a minha irmã depois nasceu, eu era a única menina e 2 meninos. E nós brincávamos na rua, tinha o Morro dos Ingleses, naquela época a gente via artistas chegando, porque lá em cima tinha o Teatro da Record. A gente ia aos domingos na missa da Querupita, né? Então eu era toda arrumada, me lembro muito bem da minha mãe pondo meu vestido, lacinho, sempre, apesar de um cabelo cacheadinho, eu tinha sempre um lacinho na cabeça. E era muito bom. Meu pai ficava observando a gente brincar na varanda, era um prédio de 2 andares, ele existe até hoje, tá lá. Então assim, meu sonho quando eu era menina era ter uma boneca amiguinha, que era aquela de louça ainda, não era de borracha não. E quando eu ganhei foi a minha alegria, né? Ela existiu até a minha irmã entender e quebrar. Eu fui estudar aos 6 anos e meio, como eu nasci em junho, aos 6 anos e meio eu fui para o 1º ano. Eu não fiz pré, não fiz jardim, naquela oportunidade não era tão importante você ir, porque era mais para brincar. E a minha mãe achou que deveria me colocar no colégio já direto para o 1º ano, né? E gostava muito. E lá estudei até eu entrar na faculdade. Então, assim, foi uma excelente base que meu pai, com muito sacrifício, deu para mim e para os meus irmãos, né? Estudei italiano, francês, inglês, graças a Deus, né? Tive excelentes amigos, amigas. Sempre fui cercada de muitos amigos e amigas italianos. E a minha paixão sempre foi, apesar de toda a minha origem, e apesar também de eu ter crescido falando 2 línguas, o português e o árabe. Desde os 2 anos, meus pais falavam árabe comigo e português, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, só falava árabe. Então eu era a única neta que falava árabe com ela. E assim, eu fui me formando, fiz humanas, naquela época você tinha que optar. Eu sou técnica em turismo, porque na minha época de colégio você saía com um certificado de técnica, né, um diploma de técnica, e a área de humanas era turismo, então lá fui eu fazer turismo. Aprendi muita coisa, estudei muita coisa do Brasil, que foi bárbaro para mim, né? E de lá, se tivesse faculdade, continuaria no Dante, tamanha paixão que a gente tem pelo colégio. Mas aí prestei comunicação, prestei direito e entrei em comunicação na FAAP. Mas não se sabia muito bem o que era comunicação, nem eu sabia direito. Mas, assim, a princípio, a minha opção era jornalismo, mas, assim, era uma época meio complicada. A FAAP fechou o curso de jornalismo em 75 e eu não entrei na USP. E aí, eu entrei na FAAP, graças a Deus, muito bem classificada, né? E fui fazer FAAP, tive que fazer uma opção logo na matrícula e acabei optando por publicidade e propaganda. E foi o que eu fiz. Maravilhoso, amei. Fui trabalhar em agência de propaganda, fiz o meu estágio em 79 na SSCIB Lintas Worldwide e lá eu trabalhei 7 anos. Fui efetivada, trabalhei na área de mídia, depois fui trabalhar em atendimento ao cliente. E a vida é tão legal, Cris, que eu trabalhei na mídia, atendendo, cuidando, né? Comecei como auxiliar, depois assistente. Eu adorava, vivia no atendimento, por quê? Porque eu queria conhecer, assim, os projetos, os planos dos clientes, não só, olha, vamos sugerir um anúncio, vamos sugerir um comercial. E aí surgiu uma oportunidade no atendimento e eu fui convidada e lá fui eu ser contato. Minha conta era divisão infantil da Johnson's. Na mídia, eu atendia, depois de um período, quando eu fui promovida assistente, a Unilever, já estava se tornando Unilever, e eu atendia, naquela época era Elida Gibbs, que era a divisão de perfumaria, sabonetes, etc. E era união de agências, então a Lintas era a central de mídia.
Mas assim, meu maior cliente, onde eu estava semanalmente, era a Johnson's. Depois da agência, eu fui para uma produtora, trabalhei numa produtora de eventos, Multivisão, e fiz trabalhos para grandes clientes, né? Por exemplo, um deles foi a Natura. Fiz vários eventos para a Natura, para a divisão de maquiagem, que naquela época era a IGA, para a própria Natura, não existia ainda essa Natura unida. E fiquei 1 ano na produtora AV Studio. A AV tinha recém aberto um escritório aqui em São Paulo, porque na verdade a matriz da AV é Rio de Janeiro. Mas foi onde eu também fui lá que eu queria sair, eu queria atender os clientes, eu não queria mais ficar sentadinha, fechada, né? E assim eu fui atender esses grandes clientes, felizmente que eu já tinha contatos, Philips, Kellogg, a Natura e outros mais, né? E dessa ligação eu fui convidada a trabalhar na área de comunicação do que na época era a Proestética, que era uma distribuidora da Natura, né? E lá eu fiquei quase 3 anos, mas eu já sabia que assim, o meu caminho era ser gerente de produto. Nesse ínterim, eu fiz marketing. Eu, em 87, fui convidada a dar aula na SPM. Então, eu já fui dar aula, eu dava aula para a graduação de planejamento. E aí disso surgiu um convite do Flávio Ferrari para eu dar aula na SPM. E lá eu dei aula 12 anos. Isso eu devo ao fato de eu ter feito a faculdade. Meu pai não tinha como custear minha faculdade toda, meu pai custeou somente o 1º ano com muita dificuldade e eu fui monitora durante 3 anos. Isso me deu cancha para lidar com classe, para falar, porque os professores, depois de um certo período de aula, eles largavam na minha mão para eu passar exercício, para eu recolher trabalho, para eu orientar. E eu fui monitora de técnicas de redação, fui monitora de organização política e social, SPB brasileira, né? ESPB também. Então, os meus 3 anos foram sempre muito batalhados. Eu passava o meu dia dentro da faculdade, porque eu estudava de manhã, tinha as aulas de manhã, estudava à tarde e à noite eu ficava para monitoria. Então, graças a isso, Cris, eu nunca tive dificuldade para falar, porque antes de eu entrar na comunicação eu era super tímida. E um professor me disse assim: Rose, se você é tímida, você está na faculdade errada, você tem que se soltar. Então tinha muitos exercícios para me soltar. Então tinha aula de rádio, aula de TV, apresentação de trabalhos eu sempre fiz. E aí, Cris, isso hoje me deu uma cancha. Claro que ao longo de todos esses anos também eu fiz bastante cursos, treinamentos, né? E aí, em 87, quando eu fui dar minha palestra lá para os alunos, eu fui convidada a dar aula. E foram 12 anos maravilhosos de aulas na SPM, onde eu tive a oportunidade de estar em contato, por exemplo, com Ricardo Ramos, com Mari Chami, com Julieta Godoy. São assim feras, eu era uma menina perto deles, né? E eu tenho alunos daquela época que são meus amigos hoje, sabe? Então assim, é muito orgulho para mim. E eu acho que dar aula é uma missão. E assim, dar aula não é só você conhecer a matéria, você se doar, eu digo que eu não tenho filhos, mas eu tenho N filhos espalhados por aí. Eu deixei de dar aula na SPM em 2000, mas nesse período também eu adoro cantar. Já fiz aula de canto, já fiz teatro amador. Eu só não consegui me dedicar porque, por exemplo, os ensaios, eu encenei uma peça amadora lá no Clube Sírio, que era Este Ovo é um Galo. Foi bárbaro, foi uma experiência ímpar, sabe? E o canto também, né? Para poder ter postação de voz, para você falar, porque a gente também desgasta muito falando, mas eu adoro cantar. Escrevi alguns periódicos para as consultoras da Natura. Então, assim, eu digo que eu tive mestres. O primeiro manual de treinamento, quando a empresa se tornou Natura, eu escrevi, então eu conhecia de cor e salteado os produtos, massagens e tudo mais. Eu tenho ele guardado até hoje. Depois que eu saí da Proestética, porque ela teve uma fusão
com meridiano, etc. E aí começou a haver duplicidade de posições. Eu acabei saindo e de lá eu fui, como eu queria muito ser gerente de produto, eu fui para a Niase. Lá também eu tive um excelente mestre, que foi o Sérgio Maggiore. E lá eu fui gerente de esmaltes e foi aí que eu comecei a trabalhar com tendências, cores, comportamento. Então eu ampliei bastante meu leque de contato com empresas que desenvolviam cartelas de cores e comecei a conhecer pessoas desse segmento, porque não existia nada. Como é que você lançava uma cor naquela época? Nossa, e também não tinha muita opção, porque as mulheres pintavam as unhas ou de vermelho ou de rosa clarinho, que era a maioria. Então foi uma oportunidade de desenvolver e com conceito. Então eu comecei a criar coleções com nomes, com conceitos, né? Então eu me lembro de uma, só para citar um exemplo, que eu fui estudar a época bizantina. Aí eu lancei Detalhes Bizantinos, que continham cores diferenciadas da época do Bizâncio, com os esmaltes, das pinturas de esmalte, né? Foi uma cartela temática. E tem cores que estão aí até hoje, por exemplo, Tamara, Sansara. E eu ficava assim, super feliz. Eu vivia com as unhas pintadas, imagine, né? Tirava foto de mãos. A gente não tinha verba. Então, assim, precisava fazer uma foto de uma cor, ia para uma matéria, um estilo, alguma coisa. E aí, a fotógrafa uma vez falou assim, Rosi, vamos tirar sua mão. Porque custava caro, uma mão perfeita, né? Enfim, então eu me diverti muito, porque eu acho que o bacana é você amar o que você faz. E da Niase, fui para a Shisen. Eu deixei a Niase numa época em que eu tinha um monte de ideias de lançamentos, porque eu acompanhava leituras. Por exemplo, desde aquela época eu já pensava em lançamentos de produtos para cabelos afros, porque eu já estudava e via que a maioria da população brasileira tem cabelos crespos. Enfim, e aí, da Niase, eu fui trabalhar numa empresa familiar pequenininha chamada Shisen. E a Shisen, meu grande mestre, Walter Hiroshi, sou muito grata porque ele me deu liberdade para criar. Lá eu fui como gerente de produto sênior e depois fui gerente de marketing. Em 94 lancei já a linha Trate, que foi a primeira linha de shampoo hidratante, produtos hidratantes, com milk siliconado, que foi assim bárbaro. Por quê, Cris? Porque eu me preocupava com os cabelos. E eu já sabia que a maior preocupação da mulher brasileira sempre foram os cabelos. Mas tudo, eu me colocava no lugar e sempre busquei produtos que deixassem meu cabelo macio, hidratado, brilhante. E aí, lancei a primeira linha também para cabelos crespos ou muito crespos, cuja nomenclatura eu que batizei, que foi a linha Essenza, que está no mercado até hoje. Bom, a Shisen foi uma excelente escola, uma excelente casa, nós crescemos muito na época, ganhamos muitos troféus, graças a Deus, lançamentos inovadores, mas eu sou muito grata à abertura que eu tive para poder criar e lançar. Tinha também profissionais do meu lado maravilhosos, claro, eu nunca fiz essas coisas sozinha, né? Equipe, mas o outro, em contrapartida, a Shisen estava mirando trazer para o Brasil a Shiseido, que é a top líder do Japão. E eu fui, eu diria, presenteada em ser a gerente responsável por Shiseido. E durante 5 anos eu acompanhei todo o desenvolvimento da vinda da marca para o Brasil. Buscava de manhã no aeroporto, o pessoal que vinha do Japão, almoçava com eles. Depois à tarde fazia apresentações de marketing, tudo em inglês, né? Então, naquela época, era tudo em inglês. Eu estudei etiqueta japonesa para poder recebê-los. E em alguns momentos ficava um pouco chocada, porque eu abria a porta de carro para os japoneses. Né? Isso me dava assim, você imagina um choque cultural. Mulher independente, descendente de árabe com uma educação onde a mulher é uma princesa, é uma rainha. De repente, eu abrindo porta de carro para o diretor ou para o gerente que vinha do Japão. Mas tudo faz parte, né? Então a gente aprende.
E eu acho que foi realmente o meu minha primeira oportunidade de conhecer o marketing internacional. E foi um período muito intenso da minha vida, porque assim que a Shiseido decidiu-se pela distribuição da Shizen, que eles estavam definindo ainda, né? Quando eles se decidiram, o Walter Roche me chamou e disse: Rose, nós tínhamos recém ganho troféus com os lançamentos da Shizen, ao mesmo tempo vindo a Shiseido. Ele falou: Rose, você tem dois caminhos diferentes, onde você é bem-vinda em qualquer um deles. Você escolhe. Você quer cuidar de Shiseido ou quer cuidar de Shizen? Porque não dá mais para você cuidar dos dois. Foi difícil a minha escolha, você nem sabe. A resposta foi assim: você decide qualquer um dos dois caminhos, você vai se dar bem. Eu voltei e acabei optando pela Shiseido, porque era uma oportunidade de conhecer o marketing internacional. Naquela época era difícil, então foi um grande aprendizado, e também como eu tinha facilidade do inglês, etc., né? Lá fui eu, cuidei de todo o lançamento, que foi feito no Museu da Casa Brasileira. Fui nomeada porta-voz no Brasil, então foi uma loucura, porque era entrevista, era jornal, era, né? E foi maravilhoso, foi um lançamento ímpar, foi comentado por toda a mídia, com presença de celebridades, etc. E assim, toda a exposição, teve uma exposição Shiseido 100 anos, foi bárbaro, 100 anos de história, né? E só que aí eu não tinha vida pessoal, porque não existia internet, a gente fazia tudo por fax. E enquanto lá eram 10 da manhã, aqui eram 10 da noite, e eles queriam falar comigo, então 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, muitas vezes eu saí do escritório de madrugada para no outro dia chegar de manhã, né? E eu sempre fui preocupada como é que eu estava vivendo minha vida e a minha família. Eu acabei pedindo minha demissão da Shiseido, para surpresa de muita gente. Fiquei uns 2 meses com a minha família quando eu fui contactada para uma entrevista com o Dr. Miguel Kriegsner no Boticário. E lá fui eu fazer a minha entrevista com o Dr. Miguel, trêmula, e foi maravilhoso, né? Enfim, foi uma época, eu tinha que morar lá, então eu voltei para São Paulo, seria a primeira vez que eu ia sair, morar fora de São Paulo. E meu pai, nessa época a gente descobriu que infelizmente ele estava doente, né? Então eu fiquei muito dividida. Bom, eu aceitei, fui para o Boticário, fui trabalhar lá e foi uma experiência 10, claro. Por quê? Porque foi meu contato com o universo dos perfumes, porque até então eu estava muito focada com cabelo, com pele, maquiagem, etc. E fui ser gerente de perfumaria. Tive a oportunidade de visitar todas as casas de fragrância que eu queria. O Dr. Miguel falava para mim, porque eu entrei e disse: Dr. Miguel, mas eu não conheço perfumaria. Ele falou: não tem problema, você vai conhecer. Então, assim, foi bárbaro. E lá fui eu visitar N casas de fragrância, com treinamentos olfativos, com história da perfumaria. E assim eu me encantei. Assim eu trabalhei 1 ano no Boticário, como gerente de perfumaria, depois gerente capilar também. O cabelo tá sempre ali, ó. Ainda bem. E depois de 1 ano eu achei por bem voltar para São Paulo, para ficar perto da família, porque ninguém foi me visitar em Curitiba, entendeu? Eu também tinha, naquela época, um namorado. Voltei para São Paulo, fui trabalhar na HR, que hoje é a Symrise, que se fundiu depois com a Dragolco, né? Mas eu trabalhei na HR com o mestre Pedro Anselmo Yelder, foi também bárbaro. Fui como gerente de marketing, visitando clientes fantásticos com projetos proativos e reativos, e fui conhecer, aí sim, viver de perto esse universo da perfumaria. Fiquei 1 ano na HR, depois fui convidada a trabalhar na Mani. Na Mani fui com uma outra proposta profissional,
Foi difícil, eu saí da HR e me decidi, mas acabei optando porque eu fui como gerente de perfumaria e aromas e cuidando de Mercosul. Então, os clientes Mercosul e Brasil. Então, foi assim uma abertura muito grande, tanto para o mercado nacional como internacional. Eu passava assim um mês no Chile, um mês na Argentina e aqui também. Durante um ano eu cuidei também da área de aromas, então conheci um pouco desse universo e depois disso eu viajei, fui conhecer fábricas de casas de fragrâncias fora. E uma vida muito intensa também. Minha vida sempre foi intensa, Cris. Não tive tempo de casar. Junto com tudo isso, eu continuei dando aula. Então, eu saí da SPM no ano de 2000 e achei que minha missão teria terminado. Minha missão de dar aula acabou. Bobagem. Quando eu fui para Curitiba, eu fui convidada a dar aula também. Mas como eu fiquei um ano e voltei, eu dei orientações lá, né? Algumas orientações para formandos. Quando eu voltei, voltei no meu lado acadêmico, né? Quando eu voltei, eu fui fazer minha pós-graduação. Aí fiz minha pós-graduação, eu fiz comunicação com ênfase em marketing. E eu fui depois começar a dar aula em cursos assim, como na Racine, dei bastante aula na Racine, palestras, seminários. Quando eu saí da Mani, eu fui trabalhar na Impala. Lá fui eu para os esmaltes e lancei e trabalhei diretamente com a Xuxa. E fui lá, lancei a coleção Xuxa de perfumes, que foi assim muito bacana. Tive um convívio muito perto da Xuxa. Eu era fã da Xuxa, eu sou, né? Até hoje, né? Aqui a gente já vai mudando um pouco, amadurece também. Não, mas eu sempre gostei dela, porque senão você não consegue lidar com a estrela. E só que ela é muito bacana, é como eu e você conversando aqui. Então fluiu muito rápido, em 15 dias, era um desafio que o Ricardo Scrobach me deu, que foi meu outro mestre. E que é filho do Sr. Edson, né? O Ricardo foi meu mestre nessa época, ele que me contratou para ir trabalhar na Impala. E ele me deu um desafio. Ele falou: Rosi, você vai desenvolver, porque a Xuxa quer uns perfumes, e você vai ter o desafio de desenvolver. Se ela gostar e aprovar, você vem trabalhar com a gente. Tá bom. Então eu tive 15 dias para ter uma inspiração e criar. Foi quando eu criei a coleção Felicidade. E cada fragrância tinha um nome de amor, alegria, carinho e paixão. Ela amou. Eu suava no dia da apresentação. A primeira vez que eu vi a Xuxa, ela é linda e ela é carismática. Fui muito bem tratada, muito bem recebida e apresentei o projeto e ela amou. Que maravilha! Bom, voltei toda feliz. Fui trabalhar com o Ricardo, lançamos a coleção Felicidade, depois lancei a coleção Felicidade de esmaltes, depois lancei uma coleção de azuis, foi quando começou a despontar a história do esmalte azul, porque ela tinha feito um filme que chamava Duendes, e ela queria um esmalte para usar no filme, então foi uma correria. Uma coisa que eu tenho que dizer que é muito importante, eu sempre tive grandes parceiros na área de P&D. Graças a isso, as ideias, todos os projetos, os produtos que eu sempre escrevi, eles foram sempre muito apoiados. Então, eu tenho grandes amigos em P&D, graças a Deus. Eu tive Edmar Gonçalves, Kleber Contente, Marília Peixoto, mas Carlos Correia, muitos. Então, eu quero que fique registrado que assim, a minha grande parceria sempre foi com o P&D. E eu acho que marketing sem o P&D e sem equipe de vendas, sem alguém de vendas também junto, não é nada. E eu sempre tive esse tripé junto comigo, né? Mas P&D é essencial. Então, quando eu trabalhei na Impala e fui desenvolver essas coleções, eu trabalhava mano a mano com o P&D, com o Kleber, na época de Impala, né? E desenvolvemos grandes cores.
Pigments, porque ele fazia chegar exatamente aonde tinha que chegar. E a Xuxa amava, né? Depois eu lancei um perfume para ela X, que era 10 by Xuxa. Foi uma graça, foi um perfume inclusive premiado, e eu trabalhei com os meus parceiros sempre. Eu acho que quando você tem a confiança dos teus parceiros, a coisa vai, né? E aí eu depois da Impala, foi uma experiência também bacana, novamente com cores, que é uma também das minhas paixões, né? Eu decidi que estava na hora de eu trabalhar sozinha, sem estar ligada em uma empresa. E aí eu comecei a trabalhar com a Rose Gachache. Daí eu tive diversos projetos. Eu atendia, em média, 3 a 4 projetos de clientes variados. E daí eu conheci muitas empresas pequenas, né? E outras nem tanto, porque um dos meus clientes foi a Mahogany, Laboratórios Clean. E lá eu prestei consultoria, fiquei com ele 5 anos, com meu mestre Jaime Drummond. Foi uma experiência muito boa também. Depois também prestei consultoria para a Adicus, onde eu morei em Vitória. Prestei consultoria com a doutora Ada Mota, né? Trabalhamos diretamente, foi muito bom. Lá eu pude lançar produtos, né? E morei em Vitória nesse período, 7 a 8 meses lá em Vitória também. Também dei consultoria para Max Love, então ficava 3 dias em Mogi das Cruzes. Desenvolvemos uma linha para Ana Maria Braga. Então, também tive contato com a Ana Maria, né? Desenvolvendo maquiagem, esmaltes, né? E parceria com outras empresas que também lançaram outros itens. Então, né, ao longo de todos esses anos, foram muitas empresas que eu dei consultoria. E no ano de 2004, mais ou menos, eu fui convidada a dar aula nas faculdades Oswaldo Cruz, para pós-graduação. E lá eu dou, na cadeira de cosmetologia, eu dou marketing cosmético e marketing para perfumaria. Então eu dou aula tanto em São Paulo como fora de São Paulo, em outros estados, né? É uma paixão, eu amo dar aula. E assim, é uma matéria específica, né? Tanto que eu sou especialista. Cada vez mais você vê as pessoas se encantando, porque a Oswaldo Cruz, o foco da Oswaldo Cruz é química e farmácia. Então você vê aqueles alunos se encantando com cosmetologia. E assim, sou orientadora de diversos trabalhos, isso é uma alegria muito grande, né? Bem, ao longo de todos esses anos de consultoria, eu sempre dei consultoria para a BIPEC, mas até que em 2003, se eu não me engano, eu fui convidada a assumir uma posição lá dentro de diretora, né, de comunicação e marketing. Então organizei feiras, eventos e, enfim, muitas coisas, inclusive pesquisas. Então, eu tinha sempre contato com muitas empresas, por isso que muita gente me conhece e ainda faz essa associação com a BIPEC, né? E na BIPEC também tive um mestre e um grande amigo, o João Basílio, né? Entre outros colegas que eu trabalhei. E claro, é uma alegria sempre muito grande de poder reconhecer todo o trabalho que eu pude fazer junto com eles. E um dos grandes, que sempre tinha sido assim, uma busca minha, um ideal, eu sempre sonhei em ter um material de tendências para o setor, é o caderno de tendências, que eu pude desenvolver graças a todo o apoio e a convite do João Carlos, depois que eu saí. E foi através da BIPEC, com a BDI e o Sebrae. Nós pudemos realizar 3 cadernos, né, que são meus filhos. Claro, eles foram desenvolvidos
também graças a uma equipe sempre, né? Mas principalmente com o apoio da ABPEC, né? E, enfim, viajei bastante por conta do caderno, fazendo apresentações para pequenos e médios empresários por todo esse Brasil, de Belém a Porto Alegre, e sempre buscando ajudar o setor, sempre buscando mostrar oportunidades de lançamentos, né? Inovações, necessidades de consumidores, que é sempre uma pesquisa constante minha, é entender esse consumidor, o que ele quer, o que ele está disposto a comprar, pagar, usar, né? Aí veio a tal da progressiva e eu disse, bom, agora poderei ter meus cabelos lisos. E por um período usei. Decidi voltar às minhas origens. E aí eu lancei, eu quero meus cachos de volta. Eu tenho uma página, porque eu comecei a minha luta para voltar meus cachos, porque de tanto alisar, de tanta progressiva, etc., meus cabelos perderam a maleabilidade, né? O formato, claro. E aí eu descrevo como é que vem sendo. Hoje, meus cachos já são naturais. Claro, teve todo um cuidado, um processo para isso. Isso é bárbaro porque é um resgate da minha identidade, né? E eu vejo que as mulheres hoje estão buscando isso. Claro, não vou dizer que são todas. Enfim, isso vem de encontro ao meu momento de vida também. De eu estar mais amadurecida e assumir como eu sou. O que eu quero, o que eu gosto, né? Profissionalmente falando, nos últimos anos, além de eu dar aula, além de eu escrever os cadernos de tendência, eu tenho também um outro lado, que eu sou síndica profissional. Também é uma coisa que eu gosto bastante, que é a parte administrativa. Eu cheguei a fazer pós em administração, mas não concluí, não consegui. Mas você ser síndica é você também lidar com pessoas, problemas pessoais, profissionais de funcionários, enfim, um prédio é uma empresa, né? Então, eu digo que esse é um lado B meu, ou um C talvez. Eu gosto demais de andar, nadar, leitura, eu gosto, música, amo. Eu gosto de tranquilidade, eu gosto de animais. Eu tenho 3 gatos que são meus filhos, meus xodós. Eu sinto que é um momento mais de entrega, de poder me doar mais, né? E porque eu também tenho hoje um outro tempo, um outro momento, né? Eu tenho flexibilidade. Isto hoje é uma das coisas que eu gosto de fazer, de estar com amigos, amigas. E essa tranquilidade que me dá uma qualidade de vida, me dá uma tranquilidade, me dá um sossego, principalmente para eu ter a mente aberta para criar, para poder observar mais. Então hoje eu tenho uma sensibilidade maior ainda para observar, leio bastante, né? E assim, um outro, eu não diria mais hobby, mas eu diria que algo que vem me motivando há anos e que cada vez mais me preocupa, que é a própria situação do país. Então eu cada vez acompanho mais política e cada vez eu tenho mais vontade de poder fazer alguma coisa a mais pelo país. E por nós, pelo nosso setor também, por conta de tantos tributos, né? E por conta de esses políticos acharem que nossos produtos são supérfluos, que não são. Eu sou muito grata a tudo isso, porque as oportunidades que eu tive, não só de aprender, como de escrever, de contribuir para o setor, isso é o que me torna uma pessoa, uma profissional melhor e apaixonada pelo que faz.